Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o amor, né? Eu sempre falo aqui das palavras que eu tenho aprendido, porque eu, eu não aprendi sobre os sentimentos, né? Não aprendi a diferenciar os sentimentos, nem sendo os bons e nem sendo os ruins. E aí eu vivo aqui também a cura, né? Que Deus cura a minha alma. Esse é o meu objetivo de falar aqui. E aí, como as coisas têm que acontecer assim, aprendi isso também, de forma bem clara e certeira, né? Tem que ser uma coisa de cada vez. Isso era um problema que eu tinha. Eu pedia muitas coisas para Deus e não é bem assim. A gente tem que viver, é um processo, então o processo tem etapas e, e eu aprendi que eu tenho que viver, então cada palavra que aparece assim para mim, que Deus vai me mandando, para eu aprender e eu começo a refletir aquilo e entender o que é, entender se eu sinto, se eu não sinto, se é um problema, né? Se eu não conseguir resolver, aí eu peço para Deus resolver e espero e Ele resolve. E aí, por que que eu vou falar do amor? Porque antes de ontem, eu recebi uma pergunta. Uma pessoinha chegou para mim e falou assim: como que a gente sabe que uma pessoa ama a gente de verdade? E eu não soube responder. Eu falei, olha, eu vou pensar e eu te falo. E ainda perguntei assim, mas em relação a quê, né? E ela, não, mãe, é de uma forma geral. E aí eu comecei a pensar e falar assim, meu Deus, eu não sei responder essa pergunta. E assim, no último vídeo eu falei sobre eu não sentir, eu saber de coisas boas sobre mim e de não sentir aquilo. Eu consegui durante um ano e nós estamos em maio, né? 1 ano e 4 meses que eu estou buscando o meu autoconhecimento, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Deus me curou de muita coisa. Eu sou outra pessoa. E isso é fruto do amor, né, de Deus por mim. Então, quando ela falou isso, eu não sabia o que responder, eu quero o amor, mas eu consigo ver o amor através do que Deus fez por mim durante todo esse tempo. Então eu vou tentar expressar esse amor aqui dessa forma, né? Das coisas que eu aprendi, não é nem que eu tenha aprendido mais, é que eu aprendi e que eu vejo assim que através de outras terapias precisa de muito tempo, precisa às vezes de 30 dias você ficar repetindo aquilo para você. E aí eu vejo que Deus cura rápido. Eu percebo eu fazendo coisas assim automáticas que eu não fiquei 30 dias repetindo, que entraram na minha rotina, sabe? Mesmo eu não tendo criado uma rotina, criado só um desejo de fazer aquilo e aquilo acontece. Então, é uma forma de eu entender o que é o amor de alguém, né? Porque ela me perguntou como que eu sei que alguém me ama de verdade, ou como que eu sei que eu amo alguém de verdade, né? Então eu tô tentando entender isso, mas eu já vejo através do amor de Deus por mim.
Então, assim, quando eu comecei a buscar o meu autoconhecimento, que não foi porque eu quis, foi porque não tinha mais solução, eu estava no fundo do poço e eu vejo que eu sabia que há muitos anos, mas não é muitos assim, 2, 3 não, há uns 20 anos eu já tinha consciência disso, sabe? De que eu tinha que me cuidar, de que eu tinha que me conhecer, mas eu fugia de mim. Por que eu fugia de mim? Porque eu tinha vergonha de mim, porque eu achava que eu era um lixo, que eu era incapaz, que eu era vazia, né? E até o meu último pedido, que foi o último vídeo que eu fiz, foi para eu sentir quem eu sou, quem eu já descobri que eu sou, quem eu anotei lá uma lista, a Valquíria é isso, 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 isso. Só que por mais que estava escrito, eu não sentia isso dentro de mim. Eu estava vazia, eu me sentia vazia. E eu, esses dias, nem sei tem quantos dias que eu fiz o vídeo, sei se tem uns 10 dias. Esses dias Deus já me preencheu, eu não me sinto mais vazia, né? E isso há muitos anos eu tive essa sensação de que eu precisava cuidar de mim. E eu vejo que isso é forte na minha família. E eu olho assim e vejo pessoas próximas de mim vivendo o que eu vivi, sabe? E é muito triste, né? E até é uma oportunidade que Deus dá da gente ver o quanto que a gente evoluiu. Então, eu evoluí demais. Eu acho que se eu estivesse fazendo uma terapia normal, né, que não fosse com Deus, porque Deus que é o meu psicólogo, né, ele passa as minhas tarefas para eu fazer e é tão simples o que eu tenho que fazer, que ele me manda, que é, sabe, tomar consciência. E se eu não conseguir fazer, pedir para ele fazer e esperar. Então eu faço 3 coisas: tomo consciência daquilo que ele me manda ter consciência, que é o que eu falei, eu tenho trabalhado as palavras e vejo se eu consigo mudar. Aí eu me esforço para mudar, ou peço ajuda para ele para mudar. Se eu não consigo, eu peço para ele me mudar e eu espero. Só que isso tudo eu tive que aprender, né? Não é fácil, mas é muito, muito maravilhoso, né? E viver isso quando a gente começa a ver os resultados. Mas assim, eu vi os resultados rápido, né? Eu comecei em fevereiro do ano passado. Em março eu já vi resultado, né? Não como eu vejo hoje, porque eu vejo quantas coisas que aconteceram e que eu não percebi. E hoje eu percebo, né? Então, há muitos anos eu tinha essa consciência de que eu tinha que cuidar de mim e eu não fiz isso porque eu tinha vergonha, porque eu me senti um lixo, eu me senti incapaz. Eu fiz um vídeo também sobre, né, ser capaz. E hoje eu não me vejo mais assim e isso foi tudo o amor de Deus. Então é uma forma de eu enxergar o amor de Deus. Há muitos anos, quando eu me tornei evangélica, eu já orava, também estava aprendendo, porque lá também é um processo, né? As pessoas, ela é crente se ela quiser, ela é evangélica se ela quiser, ela pode ficar numa igreja evangélica a vida inteira e não se tornar, porque você tem que viver aquilo que você aprende. É igual quando você não é evangélico, você tem que fazer o que é certo. Então, quando você está numa igreja evangélica, que o foco é a palavra, né? Você tem que viver aquilo que você vai aprendendo na palavra, porque Deus quem escreveu a palavra, então é a forma dele ensinar a gente a viver, para a gente viver abundância. Abundância que? De prosperidade, de alegria, de paz, de saúde, né? Viver isso na presença dele. Então, você começa a aprender as coisas da palavra e você tem que colocar aquilo em prática. Então, é a mesma coisa
que eu tenho feito nesse período. Então você não é evangélico, mas você tem que começar a fazer o que é certo e fazer o que você sabe que é certo. Depois que você já está fazendo o que sabe que é certo, comece a aprender outras coisas que você precisa saber que é certo, né? E uma forma disso, de você aprender através da palavra, porque Jesus veio para dar o exemplo de como a gente deveria viver aqui e para a gente se tornar o mais próximo a Ele, com as características mais próximas de Jesus, para que quando Ele voltar, e Ele vai voltar, Ele vai levar esses que são mais próximos, mais semelhantes a Ele, né? Tem mais características parecidas com Ele. Então o nosso tempo aqui é para a gente desenvolver o nosso caráter, é para a gente aprender e para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, independe disso. Lógico que quando você está vivendo a palavra, né, que é a Bíblia, você aprendendo ali, você está fazendo a vontade de Deus, você está buscando Deus. E aí Deus fica ainda mais próximo de você. E quanto mais você busca viver a palavra, mais próximo ele vai ficar dentro de você. E se ele estiver dentro de você, fica tudo mais fácil. Então eu vejo que a minha facilidade no meu desenvolver, se você assistir meus vídeos, você vai ver, até na minha aparência. A minha aparência já mudou. Por quê? Porque eu estou evoluindo muito rápido, porque na maioria das vezes Deus estava dentro de mim. Porque às vezes eu perco Deus quando eu falho, né? Eu perco Ele. E aí eu tenho que buscar de novo. Mas eu sei onde encontrar Ele, eu sei como, né? Eu tenho que me esforçar de novo e buscar Ele. Só que o esforço não é fácil, né, gente? Esforço quando você se esforça, tem suor, tem sacrifício, você tem que deixar coisas que você gosta. Então buscar a Deus não é facinho assim não, né? Tem que se dedicar, mas vale a pena. Ai, é tão bom quando Deus está dentro de mim. Ai, a melhor coisa assim que aconteceu na minha vida, sabe? É quando eu sinto que Deus está dentro de mim. Mas às vezes assim, uma vacilada, aí eu perco. E assim, quando a gente perde, a gente não percebe fácil. Mas Deus é tão misericordioso que Ele mostra quando a gente perde Ele, sabe? Mas a gente tem que estar atento para perceber que perdeu, né? Porque tem tantas coisas aí para enganar a gente e para nos confundir, para nos tirar a nossa lucidez. Eu tenho valorizado muito a lucidez, tenho buscado aprender sobre a lucidez, né? Então, voltando ao amor, então eu consigo perceber o amor de Deus por mim. Agora eu consigo. E no início, então, quando eu me tornei evangélica, eu ia orar e eu parecia que eu estava orando e eu tinha a sensação que Deus estava muito longe de mim. Eu ajoelhava para orar e eu ficava, cadê Deus? E aí, como que Deus gosta da nossa sinceridade? Eu aprendi isso há pouco tempo também. Porque a gente quer fazer coisas, né, para chegar até Deus, para agradar a Ele, mas Ele sabe de tudo. Ele quer a nossa verdade. E aí, teve um dia que eu fui orar, e aí eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu tô orando aqui, mas o Senhor não tá aqui dentro de mim. Eu não vejo o Senhor aqui perto, o Senhor está distante. E eu queria que isso mudasse.
E assim, nesse dia eu só orei isso e ele começou a se fazer percebido por mim. É. Assim, quando eu comecei mesmo, isso foi quando eu comecei a orar, né? Aprendi a orar de madrugada, até 3 da manhã, meia-noite, de 3 em 3 horas, né? Às vezes de hora em hora, jejuar, ir no monte. Foi nessa etapa da minha vida. Mas quando eu comecei mesmo aí na igreja evangélica, eu, eu via que eu lembrava de Deus muito pouco. E eu tô querendo dizer para vocês aqui que Deus faz tudo, a gente não faz nada, né? E se a gente fizer aquilo que a gente aprende, aí a gente tem mérito, né? Aí sou eu, né? Mas é porque Ele me deu. Então, quando eu comecei mesmo na igreja evangélica, eu ficava olhando aquelas pessoas assim. E aí teve um dia que eu estava dirigindo, eu falei assim, gente, como eu lembro de Deus tão pouco. Eu lembrava de Deus assim, de manhã e às vezes antes de dormir, eu acho. Mas eu sempre tive uma ligação com Deus, desde pequena. Aí eu pedi a Deus um dia, eu falei assim, Senhor, eu quero lembrar do Senhor pelo menos 4 vezes ao dia. Eu não pedi demais, né? Ainda bem, porque tem que ser assim. E aí, gente, eu comecei a orar 4 vezes por dia. E hoje eu lembro de Deus constantemente, sabe? Lembro de Deus a todo momento. É incrível o que Deus faz. E isso é amor. Isso é alguém que me ama. E quando eu comecei aqui a fazer os vídeos, na verdade, um ano atrás, né, quando eu comecei a me cuidar, eu me consultei com uma amiga minha que ela trabalha com terapia. E aí, eu falei com ela, sim, mas eu tô bem espiritualmente e tal. Aí ela falou assim, Val, como que você tá bem espiritualmente se você não se sente amada do Senhor? Você é amada do Senhor e você não se sente amada do Senhor. Na hora, como que Deus usa as pessoas? Na hora, assim, eu fiquei chateada, porque ela me contrariou. Porque eu tinha certeza de que eu estava bem espiritualmente. E durante esse ano todinho eu não concordei. Eu sempre lembrava disso e eu não concordava. E aí hoje, essa semana eu tenho pensado na lucidez e eu tenho visto assim, que eu era amada do Senhor sim, que a minha parte espiritual estava muito forte, graças a Deus, porque senão eu não teria sobrevivido esses anos. Por conta da minha lucidez. Deus me manteve lúcida, porque eu buscava Ele, eu orava, sabe? E eu não me sentia amada do Senhor, mas eu era amada do Senhor, sabe? É possível eu saber que Ele me ama, eu lutar por isso e eu não sentir, né? Até porque eu comecei a sentir as coisas há poucos dias, depois que eu pedi para Deus, que eu tive consciência de que eu estava vazia, de que eu me achava vazia e de que eu precisava me encher de tudo que eu aprendi, de reconhecer dentro de mim, porque era como assim, antes eu não entendia, antes eu estava no sofrimento, antes eu estava vivendo traumas, dores, né? E aí eu comecei a perceber que aquilo era tudo mentira, que aquilo era um engano, que eu tinha aquilo
né? Mas eu não sentia. Então esses dias Deus me encheu e assim, tô me achando, né? É como todo mundo se acha, né? E uma coisa muito legal que eu percebi esses dias, que era uma coisa que eu me cobrava muito, é que eu me questionava muito, é que se eu era uma boa esposa, né? Porque eu sou divorciada tem pouco tempo. E assim, eu tenho uma coisa que quando eu tô triste com alguma situação, ou eu fiz uma viagem, aquilo foi ruim, e nem tudo é ruim, né? Tem as coisas ruins, as coisas boas, eu bloqueio aquilo, né? Eu não esqueço, eu achava que eu esquecia, mas não, eu bloqueio, eu tiro aquilo da minha mente, eu tenho um poder de fazer isso. Eu tiro aquilo do meu consciente, na verdade, eu acho, e deve ficar no inconsciente, né? E aí, esse tempo agora, eu estava trabalhando mais as minhas questões, assim, da minha infância, da minha adolescência, antes do meu casamento. E eu acho que eu consegui ajustar, Deus, né, ajustou essas questões. E aí eu vi que eu precisava pensar no tempo que eu era casada. Eu falei, ai meu Deus, não queria mexer nisso, né? E fiquei nessa resistência, assim, de não querer mexer nisso. E aí, como Deus é maravilhoso, né? Como eu sou amada do Senhor e, e tenho sentido isso. Sentido, então, quando é que alguém ama a gente de verdade? Deus foi me trazendo aquilo com uma leveza, as coisas de quando eu era casada. Primeiro, isso foi agora em maio, hoje acho que é dia 6, tem 6 dias isso. Começou uma campanha na minha igreja sobre a justiça de Deus, sobre aquela parábola do juiz Inico, né, da viúva que pedia, 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 e ele mesmo sendo mal, de tanto ela pedir, ele falou assim, não, eu vou atender essa mulher, né, ela parar de bater na minha porta. Aí o que é pregado é o seguinte, se o juiz que era Inico e ele atendeu ela, que foi insistente, né, persistiu, como que Deus não vai fazer, né? Se você não desistir, se você continuar clamando, se você continuar pedindo, ele vai te atender. É porque não quer dizer que ele não ouviu, igual Daniel, né? Daniel fez um propósito de orar 21 dias, por um propósito. E aí, quando termina os 21 dias, o anjo fala para ele assim: ó, Daniel, Deus te ouviu desde o primeiro dia, mas tinha uma barreira que impedia da bênção chegar até você. Então ele não desistiu, né? Igual Elias, né? Também, que ele orou 7 dias e ele pediu o servo dele, vai lá e olha, para chover. E aí o servo subia e olhava para o mar para ver se tinha algum sinal de chuva. Ele subiu 7 dias, até que no 7º dia ele volta e fala, ah, Elias, eu vi uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. E aí Elias falou assim, não, então pronto, então vai chover. Então assim, Deus, ele ouve a gente desde o primeiro momento. Só que às vezes, na maioria das vezes, a gente não está pronto para receber. Ontem eu assisti um vídeo até sobre isso. Por isso que ele não entrega, senão a gente estraga. E aí então a gente tem que trabalhar o que? O esperar. Eu também, Deus trabalhou isso em mim. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando um pouco também. Sobre a ansiedade, o foco no resultado, né? De não viver o processo. Eu falei bastante disso. E eu aprendi a esperar. E, gente, é incrível isso. Para mim era um... Eu vivi isso na dor quando eu fiquei grávida, minha primeira gravidez. Eu era uma pessoa... Nossa, era muito... Eu vivia muito estresse, assim. O meu trabalho também, porque eu trabalhava no hospital. E é muita responsabilidade, né? Eu era farmacêutica e eu era a única farmacêutica do hospital. E ele era bem grandinho. E eu tinha muitas atribuições e muitas responsabilidades. E aí eu estava grávida
E o que que aconteceu nos últimos dias da minha gestação, os últimos 30 dias, eu tive um sangramento e eu tive que ficar de cama. Eu não podia sair, gente, nem da cama, do quarto para ir pro sofá. Tinha que, o meu esposo tinha que me ajudar a fazer isso. Tinha que ficar sem me mexer. Realiza o que que foi isso para mim. Mas era Deus me capacitando ali para ser mãe, né? As noites que eu ia ficar sem dormir, paciência. Só que o amor, né, pelo filho, a gente fica a noite inteira sem dormir rindo. É muito maravilhoso, né? Mas, então, a espera, ela é muito importante. A gente saber esperar para a gente receber o presente na hora certa. Então, desde o primeiro dia que você pediu, Deus já ouviu, Ele já embrulhou. Se aquilo vai te fazer bem, né? Porque tem aí também, se não for fazer bem, Deus não vai te dar, né? E às vezes a gente insiste e faz do nosso jeito, mas Deus fecha as portas também se aquilo não vai te fazer bem. Porque Deus sabe do futuro, né? Então, se aquilo é para você, Ele vai embrulhar num presente, vai deixar ali. E aí, na hora que você estiver preparada, Ele vai te entregar aquilo ali que você está pedindo, né? Então, eu tenho vivido todas essas questões, assim. Nossa, são tantas maravilhas. Ontem, por exemplo, falar um pouco desse esperar, eu tirei o meu tempo eu tiro mais ou menos 2 a 3 horas, que eu tiro um tempo para refletir, para cuidar dos negócios, mas primeiro eu tiro um tempo para refletir. E aí eu fiquei 3 horas me dedicando àquilo que eu tiro tempo para fazer. Quando finalizou o horário, eu falei assim, gente, eu não fiz nada. Eu só fui para onde eu tinha que ir, onde eu faço, né, essa minha rotina, e fiquei ali pensando e pensando, não anotei muito, mas pedi a Deus, me ajuda. Orei primeiro, li a palavra, né? E assim, quando eu fui embora do meu escritório natural, eu fui com a sensação de que eu não tinha feito nada. E aí, não finalizou o dia, porque geralmente eu tiro meu momento de gratidão na hora de dormir. E eu tô revendo a minha rotina, porque aconteceram outras coisas, já é a terceira vez que eu tenho que rever minha rotina esse ano. Tive umas outras questões que mexeram em tudo, assim, mas tá tudo bem, né? Às vezes é o inimigo agindo, Deus permite também pra gente ficar mais forte, né? Pra gente se esforçar mais, é tudo pro nosso crescimento. E aí eu fui com essa sensação, nossa, hoje eu não fiz nada no meu tempo aí de cuidar do meu negócio, de cuidar de mim. E quando chegou no fim do dia, eu tô vendo também uma diferença na minha vida, que o meu momento de gratidão parece que não vai precisar mais ser na hora que eu vou dormir. Porque senão o que que acontece? Eu fico ali o final do meu dia, o meu anoitecer, a minha noite ocupada com essas coisas, né? E eu não posso, né? Eu preciso otimizar o meu tempo e eu sou mestre nisso, em otimização. Uma hora eu vou falar disso também para vocês, como é que eu consigo otimizar as coisas. Na verdade é um dom, né, que Deus me deu. Então ontem, no final do dia, que é um horário que os meus filhos fazem esporte, e eu fico ali um pouquinho, tenho um pouco ali de tempo para trabalhar também, aí eu comecei a ver o quanto de coisas que eu tinha resolvido, até aquele final de tarde. Coisas pequenas que, assim, que tem um reflexo muito grande dentro do meu processo. E aí eu comecei, falei, meu Deus, que incrível. Mas por quê? Mesmo, porque naquele momento ali que eu pensei assim, nossa, eu não fiz nada, eu fiquei em paz, sabe? Eu falei, talvez é um dia mesmo para ser assim.
né? Talvez eu não estou muito bem para poder resolver coisas hoje. Porque eu até li uma palavra, sabe? Porque esses dias eu perdi um pouquinho de Deus. E ele falou que ia me restaurar a presença dele daí a 2 dias. E daí no terceiro dia eu ia ter ele de volta. Então já era isso, seria o meu primeiro dia. Daí eu falei, então não estou bem, porque é bom a gente fazer as coisas sendo direcionados por Deus. Mas aí quando chegou a tarde, eu tive vários diagnósticos. Eu pensei, nossa, eu resolvi muitas coisas e quando eu estava fazendo outras coisas. E não era quando eu estava com os meus filhos, porque eu tento viver a presença quando eu estou com eles, sabe? Isso tem sido um desafio para mim. Que eu também já falei no vídeo sobre isso, sobre viver a presença, né? Que quando você também aprende a esperar, você consegue viver a presença. E como que isso é bom, viver a presença. E aí foi no fim do dia que eu deitei um pouquinho assim com eles, que um estava no telefone, no tempo do telefone, e o outro estava no tempo da TV. E aí eu deitei com eles ali, aí eu estava pensando, eu falei, nossa, quantas coisas eu fiz hoje. E ali, naquele momento, eu já tive meu tempo de gratidão. E pronto, aí dever cumprido, dia finalizado. Aí eu fiquei com o início da noite e a noite ali para fazer outras coisas legais para mim. Porque eu tenho pedido a Deus para me ajudar a administrar meu tempo, otimizar o meu tempo, porque eu tenho muitas coisas para fazer, assim como todas as pessoas. Então eu preciso ser inteligente para eu poder dar conta. E aí Deus já começou a me dar essa bênção, gente. Então olha só o que é o amor. Eu tenho alguém que me ama de verdade. E eu tô sentindo isso. E entendeu? Eu dei alguns exemplos então do que essa pessoinha me pediu para explicar para ela e que eu não sabia explicar para mim. Deus está me ensinando. E aí até para responder uma coisa do vídeo anterior, né, que eu pedi naquele vídeo, eu falei, Senhor, me enche de mim, me ajuda a sentir quem eu tô descobrindo que eu sou. Então, eu tô descobrindo o amor de Deus por mim, o que foi que aquela amiga minha me questionou. E eu tenho me amado, eu tenho sentido alegria da pessoa que eu sou, eu tenho agradecido a Deus. Senhor, obrigada por eu ser desse jeito. E há muito tempo, gente, há muitos anos que eu oro a Deus, Senhor, eu quero ser a valquíria que o Senhor planejou. Essa semana mesmo eu falei isso para Deus. Eu não quero que o meu eu prevaleça. Eu quero ser a valquíria que o Senhor planejou. E Deus tem me mostrado isso também, como Ele quer que eu seja. E eu tenho falado para Deus que eu quero alegrar Ele. E eu quero me alegrar de fazer as coisas que alegram Ele. Porque eu quero fazer com prazer, eu quero fazer com amor. Né? Que tem, acho que é Salmo 37, que fala, alegra-te do Senhor, alegra-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. E na verdade, então, os desejos do meu coração são os desejos de Deus. Então eu tenho que me alegrar com Ele. Alegra-te do Senhor. Então alegre-se do que Deus planejou. Queira o que Deus planejou para a sua vida. Porque é o melhor. Às vezes você tem que começar do simples, que é a querer ver o que Deus planejou. Sabe? Aprende a escolher o que você quer que aconteça primeiro. Se você não sabe, pede a Deus para te ensinar. Eu também tenho pedido isso para Deus, para Ele me ensinar. Eu tinha antes uma lista de coisas assim. Eu anotava uma lista de coisas que eu queria que Deus fizesse. Mas a gente tem que pedir uma coisa de cada vez. E a gente tem que aprender a priorizar. O que eu preciso agora?
E eu via muitas das vezes que eu não sabia, na maioria das vezes, o que eu preciso aprender agora. Aí eu comecei a pedir a Deus para trazer a minha consciência o que eu tinha que pedir agora, o que eu precisava aprender agora. Porque tudo é um ciclo, né? Você vai, é descascar o repolho, né? Que muitos terapeutas fazem. Eu estou descascando o repolho. Eu sei que o meu processo é eterno. E tá tudo bem, né? Então a gente tem que aprender a pedir. Fala na Bíblia também disso, que a gente pede errado. A gente tem que aprender a pedir. Então, se você não sabe, tudo Deus ensina, gente. Tudo vem de Deus. Quando você tiver consciência disso, que tudo vem de Deus. Nós só podemos escolher. E às vezes você não sabe escolher. Então você pode pedir a Deus para te dar clareza. Ah, você não sabe escolher. Você tem tá entre duas, né? Decidir ali entre duas coisas. Você não sabe escolher, mas às vezes você não sabe escolher porque você não tem clareza. Quando eu era pequena, eu era tão confusa, ou eu tinha tanta vergonha, tanto medo, que eu lembro que as minhas tias, eu morava na casa do meu avô durante a semana para estudar, minhas tias perguntavam assim: Valquíria, você quer uma coxinha ou um pedaço de bolo? Eu não sabia, eu não escolhia. Eu falava: ai tia, me dá qualquer um. Como qualquer um? Porque eu não fui ensinada. Ou, por exemplo, a minha avó morreu sem saber que eu não gostava de lasanha. A avó achava que o meu prato preferido era lasanha. Ela me amava, essa minha avó, que nem era minha avó, era a madrasta do meu pai. Eu sou a neta mais velha dela. Ela sempre fazia lasanha de carne moída para mim, coberta com queijo. Gente, eu nunca gostei daquele macarrão da lasanha. E ela achava que era o meu prato preferido. Ela morreu porque eu não dizia. E eu comia, né? Porque eu elogiava, né? Não lembro. Pensa, por quê? Porque eu não sabia dizer não, porque eu não sabia me defender, porque eu não sabia escolher, porque eu não me respeitava. O que tinha eu falar para ela? Porque eu não queria desagradá-la. Que eu fui ensinada que tinha que agradar todo mundo. Então isso tudo eu tô aprendendo. E com calma, tem dia que eu fico um pouco assim. Mas aí depois vem aquela calmaria. É quando eu perco Deus, sabe? É quando eu perco Deus. Eu fico. É quando Deus volta para mim, aí volta a paz, eu consigo esperar, eu consigo viver o presente e tudo flui. Esses dias mesmo eu estava querendo, orando, Deus, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Até que eu falei assim, Senhor, que seja feito sua vontade. Lógico que aquilo estava me causando um monte de outros problemas, aquilo que eu estava pedindo, que eu queria resolver outras questões. Só que as outras questões fui eu que causei. Eu não precisava estar vivendo aquelas outras questões. Eu fiz aquilo porque é outra coisa que eu tenho aprendido. A gente tem que confiar nas coisas de Deus e não nas coisas do mundo. Você não tem que ficar colocando só a fé nas coisas do mundo. E eu estava fazendo isso. Foi também um aprendizado. Talvez foi para eu aprender isso, né? Glória a Deus que eu aprendi. Parei com isso. A gente tem que colocar a nossa fé naquilo que compete a Deus fazer. E não a gente fazer ou ter interferência do mundo, né? E aí eu vejo que eu fico muito assim, então, quando eu perco Deus. Quando Deus está comigo, aí fica tudo tranquilo. E cada dia tem sido melhor, né? E aí, por que isso tem acontecido? Porque eu tenho sentido que Deus me ama. Eu tenho sentido Deus comigo. É uma coisa que eu ia falar aqui do meu casamento, que eu tinha que relembrar, né? Que eu tô precisando relembrar. Para me curar, né? Para eu ver, enxergar o meu potencial. Então,
Deus começou a trazer a lembrança esses dias, só porque eu falei lá e não concluí, é como que eu era uma esposa maravilhosa. E falando da justiça, né? Que a gente está vendo esse propósito na igreja, da justiça. E aí eu fui ver o que era justiça e eu vi muito no ponto do equilíbrio. A justiça como no ponto dos direitos, mas no ponto do equilíbrio. Equilíbrio como? Então Deus foi me mostrando, me lembrando de coisas maravilhosas que eu fazia quando eu era esposa e coisas raras que eu fazia. Assim que eu vejo que um homem ficaria feliz. Coisas mínimas, por exemplo, quando está dirigindo, você colocar a mão ali no pescoço, ou colocar a mão na perna, né? Coisas simples assim, passar a marcha junto, ou ficar segurando na mão quando não está segurando no voo. Fui lembrando dessas coisas assim, simples. E também coisas complexas que eu fazia. E Deus me falando assim, Valquíria, você era uma ótima esposa. Só que ao mesmo tempo eu lembrei assim, mas eu não era perfeita, né? Eu fiz também coisas erradas, porque um casamento nunca termina só por causa de um, né? É aquele negócio, quando um não quer, dois não beijam, né? Não é bem assim, né? Tem a contribuição dos dois, eu tenho consciência disso. Mas foi tão legal, eu senti que eu não era perfeita, Deus me mostrando assim, isso é maravilhoso que você fazia. Não é que era uma esposa maravilhosa, vou corrigir. Eu tinha atitudes maravilhosas, atitudes raras. Fazia o básico, mas eu também tinha atitudes raras. Mas também me veio assim a questão da justiça, de ser justo comigo. Não, mas eu errava também nisso, errava nisso e nisso. E tá tudo bem, eu sou humana, né? Eu erro e eu vou errar, eu errei e tá tudo bem, né? Me perdoei de algumas coisas, pedi perdão a Deus e me perdoei, né? Que eu também faço um vídeo nos primeiros vídeos sobre o perdão. Da gente se perdoar, a gente perdoa, pede perdão aos outros, pede perdão a Deus, mas e a gente, né? E você sabe pedir perdão para alguém, para uma pessoa e pedir perdão para Deus se você não pediu para você? Eu falo disso num vídeo. Então, olha o amor de Deus, alguém me amando de verdade. Sem ali eu sentir a dor, sabe, de relembrar das coisas do meu casamento. Eu só pensei isso, gente. Eu falei, ai meu Deus, mas eu tenho que pensar no meu casamento, nas coisas. As coisas, porque raramente quando eu pensava, né, que eu desbloqueava, eu pensava nas coisas ruins. E Deus foi trazendo aquilo de uma forma tão delicada, tão gostosa assim, mas me mostrando ali, mas você não é perfeito e nem vai ser, né? Então é isso, gente. Eu falei demais, mas é um pouquinho do amor. Então, como eu sei que alguém me ama de verdade? Então, eu tenho sentido isso através de Deus. Eu tenho sentido que Deus me ama de verdade. E isso para mim era muito distante, tá bom? Eu espero também que você sinta que Deus te ama de verdade, porque talvez é isso que nos basta, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.